Meus prezados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Queridos, eu gostaria de deixar uma palavra aqui que se encontra na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, que diz-nos assim no capítulo 4, versículo de número 12: Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Então, somente este versículo para uma breve meditação. Senhor nosso Deus, abençoa todos quantos irão ouvir esta mensagem, toca no coração de cada um e que a tua palavra vá e produza o efeito pelo qual ela foi designado. Meu Deus, desperta o teu povo, abençoa o teu povo, renova o teu povo e dá graça ao teu povo para permanecer fiel e firme na sua gloriosa presença. É a humilde oração que eu te faço em nome de Cristo. Amém. Queridos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele dá conselhos ao seu filho na fé, Timóteo. E eu poderia enumerar nessa pequena mensagem que eu gostaria de deixar aos irmãos como conselhos a um pastor, ou estendendo conselhos a um servo e uma serva de Deus. Nós todos queremos ser servos e servas de Deus. Então, portanto, precisamos ter algum procedimento para nos identificarmos como servos e servas de Deus. E Paulo aqui ele dá o segredo a seu filho na fé, Timóteo, que era um jovem pastor, e ele deveria ali combater as heresias, os falsos profetas, os falsos mestres que estavam por todo lugar naquela instância temporal quando começou o cristianismo. O cristianismo ele teve um caminho muito árduo para chegar até nós. O genuíno cristianismo sempre se defrontou com adversidades, com inimigos da fé, com pessoas adversas à palavra, mas Paulo aqui, ele diz que Timóteo, ele tinha uma missão sagrada, e esta missão sagrada era para, em primeiro lugar, ninguém desprezar a sua mocidade. Ou seja, naquela época, as pessoas com os cabelos brancos, as pessoas de idade, eram altamente respeitadas, eram chamadas de anciãos, e inclusive toda uma cultura está por trás disto, não é? Já que as cães, elas representavam honradez naquela ocasião. E Timóteo, por certo, ele era jovem, ainda não tinha cabelos brancos, mas Paulo diz, olha, não deixa isso servir como empecilho. Seja você um servo de Deus. Não deixa que ninguém te despreze por você ser jovem. E eu quero dizer, em primeiro lugar, para você ser um vaso de Deus, um servo de Deus, não deixe que ninguém despreze você. Não deixe que ninguém coloque você para baixo. Não deixe que ninguém coloque você, sabe, num plano inferior. Você é de Deus, você é serva de Deus, é servo de Deus, e o servo e a serva de Deus está com Deus e habita em lugares celestiais. A Bíblia fala na epístola de Paulo aos Romanos que nós, servos do Senhor, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O segundo conselho que Paulo dá ao seu filho na fé, Timóteo, é o seguinte: mas ser um exemplo. Irmãos, mais do que nunca estamos precisando de bons exemplos. Estamos precisando de pessoas que verdadeiramente eles neguem-se a si mesmo, tomem as suas cruzes e sigam o Mestre. Nós estamos precisando de exemplos de pessoas com honestidade, pessoas que queiram genuinamente pregar a palavra, pessoas sem dolo, pessoas que sejam verdadeiros modelos para que nós possamos olhar para essas pessoas e vermos o brilho da glória de Deus. Jesus, no seu evangelho, ele falou: "Sê perfeito, assim como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus." Então, o exemplo não é para engrandecimento, o exemplo não é para uma autovaidade, o exemplo não é para que nós nos ensoberbeçamos, mas o exemplo é para apontar para Deus, porque toda boa obra que nós fazemos, elas glorificam ao nome do Senhor, já que nós
nós somos o povo que temos o nome do Senhor, né? O povo que se chama pelo nome do Senhor somos nós, Igreja de Deus. Então, o terceiro conselho de Paulo é o seguinte: ser um exemplo na palavra, ou seja, pode ser a palavra de Deus aqui que Paulo esteja se referindo, como também pode ser na palavra de um homem de Deus, que deve ser sim, sim e não, não. Um homem de Deus, ele tem que ter uma palavra firme, ele tem que ter uma palavra centrada e alicerçada na verdade de Deus. Ele não pode ter uma palavra dúbia, ele não pode ter uma palavra insana, uma palavra que não esteja verdadeiramente coadunada com o espírito da palavra do Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos para um outro conselho que Paulo dá. Ele diz que deve ser também um exemplo no trato. Queridos, isto é uma coisa que está realmente muito grave no meio de nós. Nós estamos vivendo épocas em que as pessoas não se tratam bem, em que as pessoas ofendem por palavras, por gesto, por ações. Às vezes uma palavra pode dar vida e uma palavra ela pode literalmente matar uma pessoa. Então Paulo ele está dizendo para Timóteo ser um exemplo no trato. Nós precisamos de bons exemplos no trato, precisamos ser exemplo também no trato, tratar as pessoas com cordialidade, com amizade, com amor, tratá-las com sinceridade, tirar toda a falsidade, porque a falsidade no trato é uma das piores coisas em uma relação interpessoal. Então, sejamos exemplo no trato. Há uma outra palavra de Paulo, ele diz também na caridade. A palavra caridade aqui, ela literalmente significa o exercício do amor. O amor é o substantivo, a caridade, ela é exatamente o exercício do amor. Quando a pessoa ela ama, quando ela tem o amor de Deus implantado no seu coração, ela é capaz de exercer a caridade. Somente assim uma pessoa pode exercer a caridade. A caridade não pode ser motivada para você comprar tua salvação, conforme é no espiritismo, não é? Em que as pessoas elas fazem caridade para comprar as suas salvações, né? Ou para melhorar o seu karma na vida que vai seguir depois, na sua próxima reencarnação. Não. A caridade, ela é própria daquele que conheceu Jesus, daquele que teve uma experiência real com Jesus, daquele que ama Jesus. Ele é caridoso. E Deus está dizendo para nós, quer ser um verdadeiro servo, quer ser um verdadeiro pastor, um diácono, um evangelista, um mestre, seja um exemplo na caridade. Exerça o amor, exerça o amor. Deus se agradará de você assim. E temos ainda mais conselhos no espírito. Ou seja, a nossa adoração a Deus ela tem que ser uma adoração espiritual. A nossa adoração a Deus ela tem que ser com fervor. Nós não podemos adorar a Deus como se estivéssemos adorando um ser qualquer, uma coisa qualquer. Não. Deus é o soberano dos soberanos, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, é o todo-poderoso, é El Shaddai, é Eolam. Deus é tudo, Deus é o infinito, é o absoluto, ele é aquele que é, que era e que sempre há de ser. Então, temos que, para ser servos de Deus, adorar a Deus e ser um exemplo também no Espírito. Glória seja dada ao Senhor. Temos ainda mais conselhos? Temos mais 2 conselhos aqui. Paulo diz que temos que ser exemplos também na fé. Ou seja, a fé ela não é abstrata. A fé ela é aquilo que movimenta a igreja. A fé é aquilo que move a nossa vida para frente. A fé ela é o grande impulsionador das nossas almas. A fé ela faz com que nós acreditemos naquilo que não pode ser acreditado. A fé ela movimenta de tal maneira a igreja do Senhor, que a igreja do Senhor ela diz, não, está difícil, a coisa não está boa, mas eu tenho fé. E esta fé, se ela estiver em Cristo Jesus, ela não será frustrada. A fé, ela honra a Deus e Deus, por isso, ele honra a fé. E por último, há um conselho também importantíssimo, ser um exemplo na pureza. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida diante de Deus? Você tem sido uma pessoa pura?
A Bíblia diz que quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Então nós precisamos de ter pureza na nossa alma, pureza no espírito, pureza no corpo. Nós precisamos ser santificados, conforme diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23, que Paulo diz assim: e o Deus da paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam os mesmos plenamente conservados, íntegros e irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, seja puro. Se você não está com uma vida pura, peça a Deus para purificar seu coração, seus pensamentos e, consequentemente, se eles forem purificados, as suas ações também serão purificadas, porque a pureza ela começa de dentro para fora. Não adianta sermos puros apenas aos olhos dos homens para enganá-los, mas não enganamos a Deus. Mas se a pureza vier de dentro, nós teremos uma vida reta, pura, diante daquele que tudo vê. Que Deus muito abençoe a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja no coração de cada um. Shalom.